Um dos filmes que literalmente mudou, revitalizou o gênero de zumbis nos cinemas americanos. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E como a gente vai ter daqui a algumas semanas a estreia bem aguardada do Extermínio, a Evolução, 28 anos depois, resolvi dar uma olhadinha nos dois primeiros filmes dessa nova trilogia aí do Danny Boyle. Eu vou falar aqui sobre o primeiro filme e dependendo da recepção desse, se o pessoal gostar, se vocês quiserem, aí eu falo sobre o segundo também, que inclusive eu nunca assisti, né? Vai ser um blind spot aí que eu vou cobrir nesses próximos dias, mas hoje eu vou falar sobre O Extermínio, filme de 2002, dirigido pelo Danny Boyle. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. 28 dias depois, pessoal, esse é o título original do filme britânico de 2002, dirigido pelo Danny Boyle, escrito pelo Alex Garland, que um dia já foram uma dupla de colaboração muito interessante, né? O Danny Boyle, cineasta britânico, que inclusive é a primeira vez que eu falo dele aqui no canal, é isso mesmo? Eu nunca tinha falado sobre o filme do Danny Boyle. Bacana, legal, ele é um diretor que eu gosto, eu acho que ele tem ideias e uma abordagem visual muito única, e o 28 dias depois, ele nasce depois que o Danny Boyle acaba de adaptar um outro texto do Garland, que é A Praia, com Leonardo DiCaprio, do ano 2000, que não foi um grande sucesso crítico, é um filme meio bizarro, pra ser sincero, eu não sou tão fã dele também, mas durante o desenvolvimento e conversas entre o Boyle e o Garland, ele trouxe essa ideia de um roteiro que ele estava desenvolvendo, que seria uma nova pegada no gênero de zumbi, uma modernização com um pé mais realista, onde o Garland estava motivado em combinar tudo que ele viu na trilogia dos mortos do George A. Romero, no livro O Dia dos Tiffids, do John Waddingham, e também o sucesso recente do Resident Evil, a série de games da Capcom, que a gente ainda tá esperando um grande filme baseado nela, mas eu sinto que ele tá chegando. O Boyle fica bem interessado no material, ainda mais pela visão que tá colocando o mito do zumbi através de um prisma biológico onde a raiva, o vírus da raiva, está sendo mutado e exacerbado para se transformar em algo muito parecido com o que a gente conhece no clássico zumbi. Inclusive, eu posso estar enganado, mas eu acho que O Extermínio é o primeiro filme que tem um zumbi que corre, né? Um zumbi que não está limitado pelo andar devagar que a gente conhece os filmes do Romero, então só por isso ele é extremamente importante para esse tipo de produção. É um roteiro que também chama a atenção do produtor Andrew McDonald, que ajudou muito o Danny Boyle no início de carreira, então eles partem aí com a Fox Searchlight para tirar esse projeto do papel, numa produção que seria literalmente uma guerrilha, a começar pela captação do filme, que iria apostar no método ainda não comprovado que estava em fase de testes de cinematografia digital, pessoal. E tem todo um segmento do documentário Side by Side, apresentado pelo Keanu Reeves de uns anos atrás, que fala sobre essa transformação, mas o Danny Boyle estava bem interessado no trabalho do diretor de fotografia Anthony Dodd Mantle, que tinha fotografado festa de família na Dinamarca alguns anos atrás, fazendo parte do movimento do Dogma 95, que formou nomes como Lars von Trier e o Thomas Vinterberg. Ele é muito importante para o cinema daquele país, e o Danny Boyle convida o Mantle para fotografar o filme dele, seria o início de uma longa parceria que ainda não terminou, e o Dodd Mantle sugere uma das câmeras mais, na época, um dos modelos mais recentes, que era uma Canon X1, que literalmente tem aquele visual, aquele look de camcorder, câmera de família que você usava no início dos anos 2000, que dá um visual único daquele período para o filme, e o fato também de que o Boyle e a produção deles não tinham muitas autorizações, muitas permissões para gravar nas ruas, eles precisavam de tomadas impossíveis, como o centro de Londres completamente vazio. Então, a opção deles era literalmente gravar durante as madrugadas, nas janelas de 45 minutos, até as ruas literalmente se encherem de pessoas, e bolar diversos malabarismos e distrações para conseguir as tomadas deles, né? Tem até uma história muito famosa que eu ouvi, que eu não sei se é verdade ou não, onde eles usaram uma modelo completamente nua para fechar o trânsito durante algumas porções de gravação para conseguir as tomadas que eles precisavam. Então, cinema de guerrilha totalmente independente. Eles, inclusive, gravaram em 2001, chegaram a ter o impacto dos atentados do 11 de setembro, já que o Danny Boyle conta
que se eles tivessem gravado pós 11 de setembro, eles nunca teriam conseguido captar do jeito que eles conseguiram aquelas imagens de Londres devastada no início do filme, né? Que muita coisa mudou ao longo da produção, até o fato de que eles não tinham final, que eles testaram várias coisas diferentes, que eles tinham um oftalmologista sempre presente no set para aplicar, tomar cuidado com os figurantes, com os olhos vermelhos dos infectados. Foi uma produção bem conturbada de 8 milhões de dólares, que acabou culminando no lançamento do Extermínio na Inglaterra em novembro de 2002 e em junho de 2003 nos Estados Unidos. E o resultado é um filme que eu demorei para assistir, para ser sincero, eu capciosamente ou não assisti em 2020 durante a pandemia, e é realmente assim um filme muito impactante, né? Eu acho que não só pela visão, pela cinematografia que é muito única, mas pelo roteiro do Garland, pela direção do Danny Boyle, pelo elenco que ele monta aqui, e de como a gente vê que ele tá fazendo um filme de zumbi bem tradicional, bem clássico, mas moderno e muito agressivo também. A história do filme segue as consequências de um vírus mortal de raiva que dizima grande parte da população. Acordando 28 dias depois da infestação, Jim, vivido por Cillian Murphy, encontra apoio em um grupo de sobreviventes que busca por uma cura. É basicamente a versão séria e dramática do Zumbilândia do Ruben Fleischer, que é um dos meus filmes de zumbis preferidos de todos os tempos, e eu sinto que o início dos anos 2000 vinha com uma crescente muito grande da redescoberta desse gênero que foi tão popular nos anos 70 e 80, não por acidente, né? Logo depois, na verdade, você ia ter o remake do Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, que é muito bom também, o próprio Todo Mundo Quase Morto do Edgar Wright, que é muito legal, o Hack, os filmes Resident Evil, então é uma nova aurora de filmes de zumbi que iria explodir, e eu sinto que o Resident Evil também tem o seu papel aí, né? Os games foram extremamente populares, o próprio George Romero quase dirigiu uma adaptação, vai ser uma história bacana para outro dia, mas assistindo o Extermínio agora, onde a gente já viu tantos filmes de zumbi, é muito precioso encontrar o que faz ele funcionar, né? Eu nem acho que é a visão mais intensa para os infectados, né? As transformações são muito rápidas, os comportamentos dos infectados são absolutamente assustadores, são apavorantes, você tem uma intensidade sempre crescente nas cenas de ataques, mas eu acho que o que mais impressiona aqui nesse filme é como ele consegue encontrar momentos de ternura de uma família se formando ali, com o personagem do Cillian Murphy, a guerrilheira vivida pela Naomie Harris, que também estava no início de carreira, os dois, na verdade, o pai vivido pelo Brendan Gleeson e a filha dele, vivida pela Megan Burns, tem ali um núcleo muito fofo, legal de se acompanhar, porque nesses filmes de apocalipse, de zumbi, sempre durante as circunstâncias mais pesadas e aterradoras, eu sempre dou uma moral, eu sempre acho muito legal quando o roteiro consegue desenvolver bons personagens que acabam se tornando muito próximos, né? Tem um momento muito bonitinho do filme onde eles estão se refugiando, dormindo, e o Jim tem um pesadelo, e quando ele acorda, o Frank ajuda ele, e ele, sem saber, né, ainda bêbado de sono, chama ele de pai, e o Brendan Gleeson esboça uma pequena reação, né, de satisfação ali, que é muito legal. Então, a forma como esses personagens são bem desenvolvidos, carregados ao longo dessa narrativa de quase 2 horas, me agrada bastante, e é divertido ver o Cillian Murphy ainda aprendendo a realmente atuar, né, porque foi um dos primeiros grandes papéis dele. É legal ver como ele começa em um personagem muito introvertido, meio tímido também, até a selvageria a qual ele é forçado a abraçar no 3º ato, porque o Garland e o Boyle fazem algo muito interessante aqui, em analisar como que os seres humanos têm que se tornar realmente máquinas de matar feras selvagens para sobreviver nesse universo, não só nos infectados com o vírus, mas o que o Cillian Murphy tem que fazer no final, né, quando os personagens chegam naquele núcleo dos militares que estão prometendo uma salvação, mas na verdade são figuras bem asquerosas que querem literalmente estuprar mulheres. Então você tem ali um grupo de humanos que realmente chegou numa selvageria, e o próprio nível que o Cillian Murphy alcança para salvar as personagens da Naomie Harris e da Megan Burns é até muito esperto, como a Naomie Harris quase mata o Cillian Murphy no final, porque ele tem um acesso de raiva assassinando um dos personagens militares lá, em que ela realmente pensa que ele é um infectado, então demora um pouco para que eles, né, voltassem ao normal ali, reencontrassem isso. Então, o roteiro do Garland tem um tema muito forte, que é fácil de identificar, que
tá navegando por uma fórmula bem estabelecida, mas com uma visão muito interessante. E por falar em visão, o trabalho do Danny Boyle é inconfundível, você sabe qual é o estilo dele, a câmera e os cortes rápidos. E aqui, quando ele trabalha com Anthony Dodd Mantle, mais uma vez, usando uma câmera digital bem dos anos 2000, que é praticamente impossível de ser remasterizada. Quando você pega para assistir o filme hoje, ele tem a cara de meio que um VHS dos anos 2000, mas eu acho que isso também dá um charme pro filme, porque o que o Danny Boyle conta, né, nas entrevistas é que ele gostou da visão, daquela estética, da textura quase imediatista que o digital trazia, e apesar, né, claro, do digital evoluir para se tornar algo muito melhor, e é meio engraçado como o Danny Boyle nunca gravou esses filmes com uma câmera tradicional padrão, porque o terceiro filme é feito todo em iPhone, ele consegue aqui uma atmosfera imediatamente icônica e impactante, né? Porque é quase como se você estivesse vendo uma filmagem caseira. E isso fica muito forte nas cenas do Cillian Murphy na Londres devastada, mas também durante os ataques, durante as perseguições e todo o clímax da mansão no final, do resgate, do ataque dos militares, ele é tão potente pela fotografia propositalmente confusa, onde às vezes você não entende o que está acontecendo, você perde a noção do espaço daquela mansão, quase como se os personagens estivessem chegando em outros níveis também, né? Então tem algo muito interessante que ele faz aqui. Eu acho que a cinematografia torna os ataques de violência mais agressivos ainda, então eu acho que é uma combinação muito interessante, né? É uma história simples, direta, com bons personagens, executada de uma forma inovadora na época, que hoje é datada, mas que criou a sua própria assinatura, a sua própria identidade. E eu não posso falar de assinatura e identidade de O Extermínio sem mencionar a excelente trilha sonora do John Murphy, que praticamente está aí com uma guitarra e um sonho e faz uma música tão intensa e desesperadora e ao mesmo tempo meio legal, descolada, né? Porque o clímax, né, que tem aquela música que é o In a Heartbeat, que eu conheci inclusive no Kick-Ass, é o tema do Big Daddy no Kick-Ass do Matthew Vaughn, e aí quando ela toca nesse filme aqui, né, na sequência da mansão, no acesso de fúria do Cillian Murphy, é muito memorável, é icônico e cria uma linguagem sonora muito forte para esse filme inteiro. Então, eu acho que essa união do Boyle, do Garland e do John Murphy que tornam o 28 Dias Depois um filme tão especial, tão único até hoje. Para O Extermínio, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, esse pequeno projeto de 8 milhões de dólares acabou sendo um grande sucesso. Ele tem 2 datas de estreia, né? Como ele é uma produção britânica, eu não posso pular direto para os Estados Unidos, então O Extermínio chegou nos cinemas britânicos na Inglaterra em 1º de novembro de 2002, fazendo 2,331 milhões de dólares e um total de 7,818 milhões na bilheteria na Inglaterra inteira. Porém, quando ele chegou nos Estados Unidos em 27 de junho de 2003, ele foi um sucesso bem maior, com 10,61 milhões, que é ajustado para a inflação, mas cerca de 17,542 milhões, um valor doméstico de 45,64 milhões, que é ajustado dá cerca de 78,568 milhões, e no mundo inteiro um valor de 72,631 milhões, que é ajustado para a inflação, chega aí na casa de 126 milhões de dólares, um excelente número para um filme que custou tão pouco, apenas 8 milhões de dólares, e criava-se aí um dos grandes sucessos da carreira do Danny Boyle, um dos filmes que, assim, com toda certeza, ele já estava em Hollywood, já tinha feito grandes filmes lá, como Trainspotting, mas ajudou a tornar o Danny Boyle, acho que eu posso dizer assim, um pouco mais pop, um pouco mais pipoca, por assim dizer. E é um filme que, para mim, permanece aí muito eficiente até hoje. Teve a sua continuação, que é o 28 Semanas Depois. Não assisti ele ainda, vou assistir nessa semana, e se vocês quiserem, comentem aí, por favor, eu trago um vídeo sobre ele também. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.